Olá, tudo bom com vocês? Eu me chamo Carlos, sou professor de matemática e hoje nós vamos falar de triângulos retângulos. Então vamos aos slides. Para a gente falar de triângulo retângulo, pessoal, a gente vai ter que falar do Teorema de Pitágoras, tá? Porque tudo surgiu desse momento. Então vamos lá. O Teorema de Pitágoras relaciona as medidas dos lados de um triângulo retângulo da seguinte maneira. Em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos dois quadrados dos catetos. O Teorema de Pitágoras é muito importante para a matemática, tendo influenciado outros grandes resultados matemáticos. Veja também, uma das demonstrações do teorema é a parte da biografia de seu criador. Fórmula do Teorema de Pitágoras. Para a aplicação do Teorema de Pitágoras, é necessário compreender as nomenclaturas dos lados de um triângulo retângulo. O maior lado do triângulo fica sempre oposto ao maior ângulo, que é o ângulo de 90 graus. Esse lado recebe o nome de hipotenusa e será representado aqui pela letra A. E os demais lados do triângulo são chamados de catetos e são aqui representados pela letra B e C. Então observe aí, pessoal. Nós temos esse triângulo. Essa parte azul que vocês estão vendo é a parte da hipotenusa. E a parte de baixo, o verde, é um dos catetos e o lado vermelho é o outro cateto. Dependendo dos ângulos, ele vai ser dois catetos, oposto e cateto adjacente, tá? Mas vamos ver isso para frente. O Teorema de Pitágoras afirma que é válida a relação a seguir: a ao quadrado igual b ao quadrado mais c ao quadrado. Assim, podemos dizer que os quadrados da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Demonstração do Teorema de Pitágoras. Vamos ver a seguir uma das maneiras de mostrar a veracidade do Teorema de Pitágoras. Para isso, considere um quadrado A, B, C e D com lados medindo B mais C, como mostra a figura. Então, olha aí, nós temos aí esse quadrado com medidas ao extremo, tá? Então, se você olhar bem, nós temos o quadrado de cima de A a B, descendo de B a C, embaixo de C a D e ao lado esquerdo subindo de D a A. Então, aí nós temos o quadrado ABCD, tá? Com medidas. Nesse caso aí, a gente está só mostrando. Não vamos trabalhar com medidas a partir de agora. Mais à frente. O primeiro passo consiste em determinar a área do quadrado A, B, C e D. Então, a área de A, B, C e D é igual a B mais C ao quadrado, que é igual a B ao quadrado mais 2BC mais C ao quadrado. Tá? Então, esse é um dos momentos daquela figura que a gente acabou de ver. E o segundo passo consiste em determinar a área do quadrado de EFGH. Então, minha área de EFGH é igual ao quadrado. Podemos perceber que existe 4 triângulos congruentes. AEH, tá? Que é igual a BEF,
que é igual a CFG, que é igual a DGH. E o terceiro passo é calcular a área desses triângulos. Então, a área do triângulo é igual a B vezes C dividido por 2. Tá? E o quarto passo aí é o último, que requer o cálculo da área do quadrado EFGH, utilizando a área do quadrado A, B, C e D. Veja que, se considerarmos a área do quadrado A, B, C e D e retirarmos a área dos triângulos, que são as mesmas sobras, somente o quadrado EFGH, então nós vamos ter aí a área EFGH, que é igual à área ABCD, menos 4 vezes a área do triângulo. Substituindo os valores encontrados, no primeiro, no segundo e no terceiro passo, nós vamos ter A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais 2BC mais C ao quadrado menos 4 vezes B vezes C dividido para 2. Vamos ter embaixo A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado, eliminando o mais, eliminando, observe que está arriscado, mais 2BC menos 2BC, tá? É como se eu pudesse 2 menos 2, aí elimina-se. Sobrando só o quê? A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, essa é uma das fórmulas do teorema, tá? Que nós vamos usar. Veja aí, esse é o mapa mental do teorema de Pitágoras. Então, aí nós vamos ter a hipotenusa, nós vamos ter outras coisas que vamos poder usar, tá? No teorema de Pitágoras. O triângulo pitagórico. Um triângulo retângulo qualquer é chamado de triângulo pitagórico, caso a medida de seus lados satisfaça o teorema de Pitágoras. Vejamos o exemplo abaixo. Observe esse triângulo aí, pessoal. Ele vai de A a B, medida 3. O ângulo de 90 graus, tá? Ali embaixo. De B a C, nós temos medida 4. E de A a C, nós temos, na hipotenusa, medida 5. Então, o triângulo acima é pitagórico, pois a minha hipotenusa é 5 ao quadrado, que é igual aos dois catetos, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Já o triângulo a seguir não é pitagórico. Veja por quê. As medidas que eles têm, pessoal, no triângulo, observem bem. De A a B, 7. O outro cateto, de B a C, 24. E a hipotenusa, que é de A a C, vale 26. Então, 26 ao quadrado é bem diferente, tá? Não tem nada a ver, o valor, ele vai ser totalmente diferente. Então, 26 ao quadrado é diferente de 24 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Não é o mesmo valor. Por isso, ele não é um teorema pitagórico. O teorema de Pitágoras e os números irracionais. Então, observe aí. O teorema de Pitágoras trouxe consigo uma nova descoberta. Ao construir um triângulo retângulo em que os catetos são iguais a 1, os matemáticos, na época, depararam com um grande desafio, pois, ao encontrar o valor da hipotenusa, um número desconhecido apareceu. Veja aí. Nesse caso aí, o número desconhecido, pessoal, vai ser o x, tá? Porque nós temos medidas nos dois catetos, cada um deles tem 1, tá? Mas a hipotenusa é desconhecida, então a gente vai trabalhar com x.
Aplicando o teorema de Pitágoras, nós temos x² é igual a 1² mais 1². X² é igual a 2. Portanto, isolamos o x, que é igual a raiz de 2. Então, o número encontrado pelos matemáticos da época, hoje é chamado de irracional. É um número irracional, tá? A raiz de 2 é número irracional. Vamos aí a um exemplo. Determine o valor de x no triângulo a seguir. Então, observe aí que nós temos o triângulo, a minha hipotenusa é 13, a medida, um dos catetos é 12 e o outro cateto é x. Então, vejamos. Aplicando o teorema de Pitágoras, nós vamos ter a seguinte: 13 ao quadrado, que é igual a 12 ao quadrado mais x ao quadrado. Resolvendo as potências e isolando a incógnita x, nós vamos ter x ao quadrado é igual a 25. Pegando o quadrado e colocando como raiz, a raiz quadrada de 25 é 5. Então, o meu x aí é igual a 5. Vejamos um exemplo 2. Determine a medida de C dos catetos de um triângulo retângulo isósceles, em que a hipotenusa mede 30 centímetros. Então, vamos lá. Sabemos que o triângulo isósceles possui dois lados iguais. Então, nós vamos ter esse triângulo aí, ó. De A a B é C. De B a C vai valer C também, mas a minha hipotenusa vai valer 20. Aplicando o teorema de Pitágoras, vamos ter que 20 ao quadrado é igual a C ao quadrado mais C ao quadrado. Então aí, observa que nesses dois após a igualdade, nós vamos somar. C ao quadrado mais C ao quadrado é 2C ao quadrado. Tá? Daí nós trocamos de lugar a letra C com o 20 ao quadrado, que vai dar 400, que é 20 vezes 20. Tá? Então vai ficar 2C ao quadrado é igual a 400. Isola C ao quadrado e eleva o 2 à divisão. 400 dividido para 2 é 200. Então, C ao quadrado é igual a 200. Isola a letra C e eleva o quadrado na raiz. C é igual a 2 raiz de 2. Desculpa, C é igual a 10 raiz de 2. Assim, as medidas dos catetos do triângulo medem, respectivamente, C igual a 10 raiz de 2. Essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.